Pronto. Passagens e hotéis confirmados. Tem certeza? Uma viagem tão longa como essa não vai te atrapalhar? Vai dar certo, pai. A vida, as contas, investimentos, tudo a gente resolve aqui, inclusive a viagem. Com o Nubank Ultravioleta, tudo flui como deveria. Surfar Pororoca é uma conexão única. A gente sente a união com a floresta, a natureza, o planeta. Olá, tudo bem? Tá começando o briefing técnico aqui do Letap Rio 2025, apresentado por Nubank. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero lembrar que esse momento ele é fundamental e muito importante para a sua melhor experiência na prova, para a sua segurança. Por isso aqui, eu e a equipe do Letap vamos passar todas as informações que você precisa saber para ter a melhor experiência possível. Lembrando que esse vídeo ele vai ficar aqui disponível para você ver e rever quantas vezes você quiser, para poder compartilhar com os amigos e amigas. Pode também assistir aqui depois vezes 1.5, vezes 2 e direto para a parte onde você tem mais dúvidas. Faça isso, porque toda informação é válida e é bem-vinda. Antes da gente iniciar com todas as nossas informações, eu quero aqui agradecer novamente a sua participação e também agradecer aos nossos parceiros. Olha, o Letap Rio de Janeiro 2025 é apresentado por Nubank, Incentivo ao Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte, Ministério do Esporte e Governo Federal. Patrocinadores oficiais: Vivo, Mitsubishi Motors, Specialized e Iopi. Temos também as nossas marcas oficiais: Diclatex, Água Mineral Fresca, La Maglia, Liquids, Probiótica, Tachão de Ubatuba e Tel Sport. Suporte mecânico oficial é da Shimano, Hotel Oficial, BB Hotéis, apoio institucional Visit Rio e Prefeitura do Rio de Janeiro. Temos ainda os nossos parceiros oficiais, Gregário Cycling e Fotop. Vamos lá! A gente já tem algumas inscrições abertas para o ano que vem, na verdade, nas nossas outras duas provas para você, então eu quero convidar para você participar do nosso Letap Campos do Jordão ainda desse ano, na verdade, agora no mês de setembro, ainda temos inscrições abertas e para o ano que vem, por enquanto, estão abertas aí as inscrições do nosso Letap Cunha, nossa primeira prova em 2026, de 27 a 29 de março lá em Cunha. Inclusive, inscrições para o nosso Letap Campos, estamos aí no lote no valor de R$ 1.200, todas as informações, letapbrasil.com.br. Já para Cunha, estamos no nosso lote no valor de R$ 950. Acesse o site, tire suas dúvidas e faça já a sua inscrição para continuar pedalando conosco. E antes da gente iniciar, aquele recado sempre também muito valioso. As informações que nós vamos apresentar aqui para você também estão disponíveis num outro formato mais compiladinho, com alguns detalhes ali, num arquivo em PDF, que é o nosso guia oficial. Para você baixar é muito fácil, só escanear esse QR Code que está aí na tela, ou então acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que tudo isso também, todos os materiais e todas as informações estão no letapbrasil.com.br. Também lá no nosso Instagram tem os links, tá bom? Programação do nosso Palco Village, a gente vai divulgar para você aos pouquinhos exatamente na nossa rede social, então já vai lá no Instagram e siga o Letap Brasil para você ficar por dentro. Gregário Cycling sempre prepara conteúdos especiais para você durante todos os dias do nosso evento. Participe, vá retirar o seu kit, mas também acompanhe os nossos conteúdos lá no palco. O nosso Village, mais uma vez no Rio de Janeiro, está localizado lá na Marina da Glória. Para você chegar lá, é fácil, tá o endereço na tela para você, Marina da Glória, chegou lá no Rio, todo mundo conhece, pertinho ali do aeroporto Santos Dumont. A gente vai estar lá na sexta-feira, do meio-dia até as 8 da noite, na sexta-feira, dia 27 de junho, no sábado, das 9 da manhã até as 8 da noite, e no domingo, dia da prova, a gente tem o nosso Village aberto das 7 da manhã até as 4 da tarde. O que é importante? Evitar os horários de pico. Geralmente, na parte da tarde, costuma ficar mais cheio, mas de qualquer forma, vá até lá, passeie e aproveite, porque além da entrega dos kits, você tem a nossa loja oficial, com diversos produtos do Letap Rio e do Letap Brasil, tem os espaços dos nossos parceiros, é um momento também de encontrar os seus amigos, a sua turma, fazer novas amizades. Aproveite todas as experiências também no nosso Village. Programação:
do nosso evento. Então a gente tem aí as nossas largadas no domingo, iniciando a partir das 6 horas da manhã. Vocês vão ver que temos várias ondas de largada no próximo slide, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês. Também no domingo, das 9 da manhã até 1 da tarde, nós temos o nosso Summer Party, que é aquele pós-prova especial para repor as suas energias. Nossa largada e também a chegada no pórtico que está montado na via ali bem em frente à Marina da Glória. A gente não entrega kits no domingo, então, por favor, retire o kit na sexta, no sábado, ou melhor, na quinta, na sexta ou no sábado. Vou falar também desses acessos importantes para você poder chegar lá. A gente sempre, já vou falar disso, tá bom? Vou falar aqui das nossas jerseys, da nossa retirada do kit, depois eu complemento com as informações, tá bom? Retirada do kit para você, como sempre, você deve apresentar o seu documento com foto, um atestado médico válido, com o CRM carimbado do médico ou da médica que te atendeu, liberando a sua participação na prova. Você vai receber o kit cronometragem e também a sua jersey. Importante, o modelo do atestado médico está aí na tela, a gente vai deixar também o link aqui na descrição para você. Não se esqueça, tá? É obrigatória a apresentação do atestado médico. Chip de cronometragem, nosso kit de chips, né, de cronometragem, você tem a placa, essa placa ela entrega aí para você tem que fixar dessa maneira no guidão, na parte da frente, com um número visual, para que a nossa equipe esteja aí te acompanhando durante toda a prova. Por favor, faça exatamente da maneira que está nessa imagem. Temos também o nosso adesivo de canote, claro, para você colocar no canote da sua bike, também deixando o seu número bem visual para a nossa equipe. Lembre-se de não dobrar, não amassar, não rasgar, tome cuidado para você ter o seu tempo cronometrado direitinho. Tem também o nosso número de dorso que vai ser entregue aí para você poder prender nas costas da sua jersey, tá? Tudo isso no nosso kit cronometragem. Já a questão da retirada de kit por terceiros, para você que optar por retirar aí para um amigo, você tem aí uma procuração que deve ser também apresentada juntamente também do atestado médico do participante que você vai retirar o kit. Tá aí no QR Code o modelo da procuração e também vamos deixar o link aqui embaixo para você, beleza? Não se esqueça, porque sem isso você não vai conseguir retirar o kit do seu amigo ou da sua amiga. Muito bem, havia falado anteriormente aí dos acessos à largada, ó. A gente tem essa primeira rota que vai ser da 00:01 até às 6 horas da manhã, ou seja, até o horário da nossa prova, da nossa largada, mas eu espero que todo mundo já esteja lá antes. Você vai entrar exatamente por esse acesso ali, a referência a esse posto BR-GNV Glória, tá aí o endereço para você conseguir acessar de carro ali, tá bom? Se você for pedalando, que é a melhor opção sempre, você também vai conseguir chegar de maneira facilitada, porque o nosso percurso vai sendo fechado já durante a madrugada e você vai conseguir vir e vai também, inclusive, encontrar mais ciclistas nesse trajeto. A gente apresenta também essa segunda rota de acesso, que é pós 6 horas da manhã, pós largada. A maioria de vocês vai estar pedalando, nem vai utilizar esse acesso, mas se alguém for encontrar com você lá depois, é o acesso pelo aeroporto Santos Dumont, e esse acesso, pessoal, ele tem uma limitação de altura, tá? No máximo 2 metros ali de altura, é mais apertadinho, então, por favor, tenha atenção a esse detalhe, tá bom? Instruções para nossa largada, muito importante que você identifique o seu pelotão de acordo com o seu número da prova, o número que você vai receber ali na nossa entrega dos kits. Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho os horários de abertura e fechamento dos portões. Nós vamos ter a nossa equipe de apoio, os nossos staffs maravilhosos e a equipe da Letap Brasil sempre à disposição, mas por favor, largue no pelotão indicado que está aí no seu número. Deixe sempre os numerais visíveis e já fixados aí na sua bike. A placa, o canote, o número de dorso. Verifique se você está levando para a largada tudo que você vai precisar para o seu pedal e, claro, vá ao banheiro antes de entrar na área de largada, porque depois que você acessar a área de largada, não vai ser permitido que você saia dela. E, claro, ó, ouvidos atentos às instruções, eu vou estar lá passando todos os detalhes para vocês, para que a gente faça uma bela largada, você faça uma prova segura e depois possa comemorar demais na chegada. E aqui, como eu disse para vocês, a disposição de como vai estar a nossa largada e já os horários dos nossos pelotões. Nós temos então aí um total nesse ano de 7 pelotões. Cada pelotão tem aí em média 250 a 300 ciclistas, conforme aqui a nossa informação divulgada para você. Os nossos primeiros 4 pelotões, 1, 2, 3 e 4, são da nossa prova do percurso longo, 102 quilômetros. Já os pelotões 5, 6 e 7 são do nosso percurso, 59 quilômetros. A primeira largada do pelotão número 1 é às 6 horas da manhã e depois a cada 3 minutos nós vamos fazendo mais largadas. Então pelotão 1, 6 horas, pelotão 2, 6 e 3, depois 6 e 6, 6 e 9 e assim por diante. Iniciando então a largada também para os nossos ciclistas do pelotão curto a partir das 6 e 12 da manhã. 6 e 12, 6 e 15 e depois às 6 e 18.
Lembrando, tá? A gente vai estar com os pelotões, com a nossa estrutura da largada montada já a partir das 5 horas da manhã. E é importante que todos estejam lá antes da primeira largada. Eu sugiro que quando for 5h30, você já esteja lá para fazer tudo com tranquilidade. Combinado? Agora chegou a hora de você ter todas as informações em detalhes do percurso da prova. Tanto o percurso longo quanto o percurso curto. A gente vai falar também da altimetria, vai mostrar o timetable e passar orientações valiosíssimas. Mas quem vai fazer isso vai ser o Fernando Schelles, nosso diretor técnico e operações, acompanhado do ex-ciclista profissional Pro Tour, o Luciano Pagliarini. Vai com vocês. Obrigado, Prícoli. Estamos aqui mais um ano. Vamos para o Letap Rio, a quinta edição, na cidade maravilhosa. E convidamos hoje nada mais que o Luciano Pagliarini, vai estar aqui pedalando com a gente, 16 vezes campeão brasileiro, sem comentários do que representa no ciclismo nacional, né? Foram 12 anos na Europa correndo junto ao Pro Tour, ao nível máximo do ciclismo mundial e representando o Brasil em todos os sprinters, em todas as montanhas da Europa. Agradeço demais, viu, Luciano, de estar presente com a gente no Rio de Janeiro, de pedalar o Letap e também estar aqui na gravação do briefing, trazendo toda essa experiência para todo mundo, viu? Ô, Fernando, para mim é um prazer enorme, cara. Você não tem noção o quanto eu fico feliz cada vez que eu estou envolvido no meio desses eventos assim, e falando de Tour de France, falando de Letap, é o que tem de mais exponencial no ciclismo mundial. Ser um dos convidados de vocês, estar presente nesse pelotão, para mim, nada mais é do que uma honra, realmente, fazer parte desse pelotão aí, cara. Eu estou muito feliz, estarei aí com toda a energia positiva desse mundo e com certeza vai ser um baita de um evento legal. Com certeza, a gente está trabalhando aqui, já estou no Rio, estamos nas semanas de montagem. Gostaria muito de poder pedalar, de estar lá no pelotão e poder fazer, né, uma prova como essa. Era uma prova com a sua característica, né? Muito plano, montanhas apenas para atravessar com o grupo e depois estratégia técnica, né, tática com os outros para poder usufruir do vácuo, para fazer o pelotão e ir para a chegada bem, né? Pois é, cara, eu vi o percurso aí, eu já fiquei emocionado. Eu queria ter visto um percurso desse aí quando eu estava no auge da minha forma. Com certeza, cara, não ia ter para ninguém, não. Eu ia para ganhar A e com gente, certeza era o tipo de prova que eu adorava, cara. isso mostra como a gente pega leve aqui no Brasil com o Letap do Brasil, né? Uma montanha para passar, o resto vamos todo mundo junto para a chegada, né? Pois é, vai ser um evento que no fim vai dar uma grande competitividade no começo ali, a nível de montanha. Porém, quem tiver numa forma física boa e for um velocista com um bom sprint, tem muito tempo para fazer um bom trabalho até o final, reentrar no pelotão e tentar jogar tudo no sprint final. Lógico que cada corrida faz todo dia as coisas mudam, né? Cada dia tem a sua particularidade, mas um percurso como esse aí, na interpretação de um velocista, era sprint final, com certeza. Juntou uns dois, três companheiros de equipe ali e o negócio tá feito, porque tem tudo para isso. Lógico que depois no Rio de Janeiro tem muita gente, depende um pouco de jogo de equipe também. Tem que olhar como que vai estar o vento no final, todo aquele monte de variáveis que tem, toda aquela curva da Marina da Glória, até lá no fundo, lá no Porto, toda aquela parte tem vento que vai vir, com certeza, hora da direita, hora atrás, hora de frente, hora da esquerda, então muitas coisas podem acontecer aí também, mas é um baita evento, cara. Que lugar que vocês forem escolher e que cartão postal que, para mim, é o Letap mais bonito do mundo, esse daí, cara. Esse é difícil de reproduzir no mundo, né, cara? Dentro do Rio de Janeiro, Parque Nacional da Tijuca, a gente tem vários elementos que são diferenciados à vista, que tem, você vai ver, cara, o elevado que conecta, né, a Praia de São Conrado com a Barra da Tijuca, vocês vão pegar o sol nascendo, o mar, é um visual assim, é aquele de vontade de parar na prova, você falar, nossa, olha isso aqui, fechado, sem carro. Tem vários pontos que são assim, muito, muito legais de prova. E o que você falou acontece muito, cara. O vento, o ano passado foi na chuva, foi uma prova que não teve trégua, era nublado com chuva ou garoa durante a prova toda.
mas esse ano a previsão é sol e com certeza vai ser de arrasar, assim. O vento Lindo. não tem jeito, é imperdoável, cara. Do quilômetro, depois que a gente sai ali o retorno bate, né? Que você sai da orla sentido a chegada, você sai da barra elevado, você já anda a 60 metros ali do nível do mar para cima, depois você, Niemeyer, Leblon, Ipanema, toda a orla. Eu já andei várias vezes aqui, venta, não tem jeito, né? Ainda mais andando a 30, 40 quilômetros por hora, qualquer ventinho vira ventão, né? Com certeza, beira-mar, cara, não tem erro. Não tem erro. Então, assim, realmente passa a ter mais tática ainda, né? Com certeza. Exato. Bom, vamos lá, vamos falar alguns detalhes agora da prova. Eu vou te pontuando várias coisas que vão acontecer, dos mapas, de como funciona o percurso e trazer, né, levantar esses pontos para todo mundo que está assistindo poder ter conhecimento, né, sobre o percurso, sobre a prova, como adotar uma estratégia aí para a prova, tá? Aqui a gente tem um comparativo muito legal que é assim, o percurso curto, ele está dentro do longo. Então, assim, quando a gente olha o longo, a largada, a chegada, a parte que vai para a montanha e tal, você percebe que o curto ele só não faz um looping na região do aterro, ele não tem duas voltas numa região específica. Então, aqui a gente está vendo o curto e o longo, vocês vão poder perceber que somente na parte superior do mapa, que eles chamam da região do porto e do aeroporto, que é para cima do aterro do Flamengo, que os atletas do longo vão fazer um looping aí, poder subir e descer 2 vezes para completar 102 quilômetros, e o curto, ele faz toda a prova, vamos ver agora, pode passar o curto, e o curto, ele, chegando novamente na onde ele largou, acabou a prova para ele, com 59.700. Então, assim, é uma prova um pessoal muito junto, né? O pessoal do curto vai encontrar o longo e isso acaba mudando o ritmo de quem está indo para o longo, e aí vê o pessoal do curto passando e fala, meu, mas que ritmo é esse? Mas, pô, esses caras vão rodar 40 quilômetros a menos, né? Então, isso faz muita diferença. E aqui a gente consegue ter um todo. A gente está olhando o Rio de Janeiro aí desde a região portuária, na parte superior. Coloca o percurso longo, por favor, aqui, time, só para a gente poder ver. Desde a região portuária, que é a parte superior, passando por toda, exato, é onde seguindo a bolinha, passando por toda a região do Aterro do Flamengo, Botafogo, Copacabana, Leblon e Ipanema. Aí a gente entra nessa mancha que é a parte de floresta do Rio de Janeiro, que é o Parque Nacional da Tijuca. A gente entra na alta montanha, sobe lá para 300, 400 metros de altura, desce novamente, vai lá para São Conrado, bate na barra, na costeira, ali na região costeira, que é toda a parte do elevado, e aí volta fazendo novamente a região costeira da Niemeyer, Leblon e Ipanema. Então, a gente tem um percurso de estrada dentro da cidade do Rio de Janeiro, isolado. É uma situação atípica. Eu tenho muito orgulho de construir isso aqui junto com a equipe da cidade do Rio, da Prefeitura do Rio, para poder propiciar, né, Luciano? Não é todo dia que a gente consegue andar dentro de uma cidade desse tamanho, do porte do Rio de Janeiro, por tantos quilômetros, sem um único carro na via, né? Não, cara, eu estou impressionado aqui, Fernando, porque realmente Rio de Janeiro não é uma cidadezinha pequena. Vocês estão atravessando praticamente toda a parte famosa da cidade, toda a parte que faz sentido para um turista, para qualquer pessoa que vai para o Rio conhecer. E, meu, que trabalho isso aí! Quantas viaturas, quantos cones, quanta gente, quanta Exatamente. programação, quanta conversa, reunião. Parabéns, cara, que percurso Exatamente. incrível. Esse ano a gente vai ter uma equipe do Tour de France aqui e do Letap, né, para poder acompanhar isso. A gente vai receber também a equipe da La Vuelta da Espanha também para estar junto e olhando tudo que acontece. São 14.000 grades, são quase 100 caminhões de distribuição de grade, são 4.000 cones que estão distribuídos no percurso para poder orientar os ciclistas aonde que divisão de provas, todas as curvas de 180, 90 graus são sinalizadas com placas 50, 100 metros antes. Você vai ver que realmente é uma organização que a gente prima pela segurança, mesmo sendo dentro de uma cidade. E aí o design, né? Eu imagino vocês no Tour de France e no Pro Tour, quando cruzavam as cidades lá,
como é um pelotão, como é agressivo ali, né? Como o limiar ali da alta competição e o trajeto dentro de uma cidade para o pelotão, e aqui isso a gente consegue reproduzir bem, né? Mas sabe, Fernando, é o seguinte, cara, você falou uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de Tour de France, fala de Giro de Itália, Vuelta à Espanha, as clássicas, né? Uma Roubaix, uma Paris-Roubaix, uma Milan-San Remo, Flanders, todas essas provas, elas têm mais de 100 anos já. Então, assim, os caras que estão na beirada do asfalto ali, o trânsito, a cidade, o padeiro, o cara do posto de gasolina, o Nas... mercado, Exato. nasceram acompanhando o avô competindo, depois o pai competiu também, depois a pessoa já competiu. Então é tradicional, cara. As próprias pessoas sabem que vai passar naquela cidadezinha ali, o Tour de France, a cidade sozinha já se movimenta e todo mundo respeita e tem uma cultura muito grande. E isso é assim que vai ser para sempre. Eu estou aqui de verdade imaginando o desafio que é para vocês fechar um Rio de Janeiro onde ninguém não existe essa tradição. E poucas pessoas respeitam o esporte em geral, e a bicicleta, então, é algo que atrapalha muitas vezes o trânsito, a rotina né, de um supermercado, a rotina de uma loja, a rotina do comércio em si, de um fundo residencial. Cara, um desafio gigantesco. Esses números que você falou aí de grades, caminhões, cones. Nossa, eu acho que no Tour de France inteiro não tem isso daí, porque para o que vocês fazem em uma etapa, eu imagino que lá não tem metade disso, por É, conta de toda a tradição que existe, todo o sim. movimento cultural que já está em volta de um Tour de France. Incrível. É legal que isso traz a história, né? Você percebe, hoje a gente tem 11 anos de Letap em Cunha e tem uma cultura sendo iniciada, né? Tem pessoas lá Pois que é, realmente hoje são adolescentes, adultos que viram desde criança já o que evento da legal. cidade. Então é isso, a gente preparou especificamente um vídeo para que todo mundo veja, né, como é a dinâmica de prova por todo o Rio de Janeiro e onde é cidade, onde é montanha, onde são os túneis. Vamos dar uma olhada lá, Luciano, para a gente poder ver. Você vê aí a largada na região do Aterro, a gente contorna Botafogo, passa os túneis passando a montanha pequenininha aí e entramos nas praias da Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon, e aí entrando dentro da cidade e contornando o pé do morro, ó, iniciamos a subida. Estamos entrando na floresta, no Parque Nacional da Tijuca, acho que é uma parte muito legal do percurso, andando por toda a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador lá em cima, a região do Alto da Boa Vista, estamos contornando a casa do prefeito aí nesse momento e descendo Canoas. Chegamos em São Conrado, estamos passando pelo elevado sentido Barra, chegamos na Barra, estamos voltando aí toda a Praia de São Conrado novamente, Avenida Niemeyer contornando o morro e entramos novamente em Leblon e Ipanema, sentido a região da chegada. Estamos passando aí pelo trecho que a gente já passou na ida, contornamos Copacabana, entramos na região do Aterro para fazer os dois loopings finais. A região do Porto aí do Rio de Janeiro, a gente percebe que a gente está andando na lateral da água do Porto. Estamos passando nos túneis aí também nessa região, nessa parte mais reta, e aí contornamos toda novamente a região do Aterro para a primeira volta. Iniciamos a segunda volta, vamos novamente lá para a região do Porto, túnel novamente, mais uma subida na ida, mais uma subida na volta, passamos aí a região do Porto, passando pelos túneis, aí entramos para finalizar o retorno lá para o Botafogo de novo e fechar a segunda volta do looping. Aí sim entramos nos quilômetros finais de prova, contornando o Morro da Viúva e fazendo a chegada. São 102 quilômetros aí, a gente, no dia desse pedal, a gente pode ver aí todo o Rio de Janeiro, a montanha que a gente passa lá, a parte da Barra, assim, eu fico emocionado de poder ver, né, o quanto a gente consegue propiciar um ciclismo dentro do Rio de Janeiro em vários trechos, né, de região portuária, túnel, montanha, praias, elevados de pontes na encosta da montanha. Eu acho que o que a gente gostaria que todo mundo visse é o prazer de poder pedalar no Rio de Janeiro com tanto ponto turístico, com tanto visual, e ainda estar fazendo um pedal, né, isolado assim, restrito ao ciclismo nesse domingo de prova, né? Bora então, vamos falar mais detalhadamente aqui do percurso. Eu vou passando aqui, vamos dar um zoom aqui na região de largada especificamente, a Aterro do Flamengo.
é onde está o símbolozinho da largada, é onde está o quilômetro 102 aí da chegada do percurso longo, né? A gente tem uma largada em blocos, são 7 pelotões, em média 250, 300 atletas para cada pelotão, dependendo do pelotão. E o grupo saindo daí, olha que mamata, hein? Olha que delícia, porque sai em 4, 5 pistas, 5 faixas, né? Então tem muito espaço durante toda a região do Flamengo, do Botafogo, nos túneis ali que vão sentido Copacabana, e todo mundo vai andar no plano até o quilômetro 16, que é quando a gente está lá chegando na Lagoa, onde realmente a gente está entrando no pé da montanha no Parque Nacional da Tijuca. É uma parte de atenção, né? Porque todos os atletas vão largar em 4, 5 faixas durante a largada ali, e conforme vai passando e chegando perto da região da montanha, a gente está entrando dentro da cidade, né? Enquanto a gente está na orla e contornando as praias, a gente sempre tem mais espaço, tem 2, 3 faixas para cada um, para o ciclismo. O resto está liberado para os moradores saírem dos bairros, enfim, sempre tem uma faixa de escape, né, de segurança para o trânsito. Quando a gente chega no pé da montanha, todo esse bloco, todo esse pelotão, ele está espremido em uma faixa só. Então, isso exige, né, uma readequação do pelotão, né, Luciana? Acho que é um momento de tensão, porque até o quilômetro 15 está todo mundo novo, querendo andar, querendo pôr para andar, e a gente ainda está dentro da cidade, e você vê, no mapa dessa, né, nessa escala, você vê cotovelos de 90 graus. Isso são esquinas, né, que estão desenhadas no gradil, tem sinalização, tem blocos de placas 100 metros antes, 50, curva fechada, tem sinalizador com bandeira pitando, mas exige que o pelotão sinalize para os outros, exige segurança, exige cautela para que a gente consiga atravessar toda a cidade aí, dentro do pelotão, com o vácuo, mas em segurança, principalmente com todo mundo. Então, acho que é um trecho que, né, na nossa visão de prova, exige que todos os atletas prestem atenção aos sinais que a gente deixa, sinais de placas, sinais de apito, sinal do staff, para que mantenha a segurança dele mesmo e do bloco como um todo em segurança, né? Ô, Fernando, só se você me permitir, uma Claro. coisa que eu achei interessante, isso que você falou é muito importante, porque o pelotão, às vezes, ele vem navegando, vem viajando forte ali, numa situação que a pista é muito larga, e de repente isso afunila para entrar num período, num momento onde vai ter uma batalha, né? Isso acontece muito, por exemplo, na Paris-Roubaix. A Sim. Paris-Roubaix a gente faz lá 100 quilômetros em estradas largas, e de repente vai entrar naquela floresta de Hardenberg, onde é a floresta mais mítica do Do ciclismo ciclismo. mundial. Uhum. É desse tamanho, assim, a entrada de duas cancelinhas que passam um carro no meio e o pelotão vem afunilando. E aí existe uma tática dentro do pelotão profissional em que a gente tenta andar muito forte, a velocidade vem muito alta ali, justamente para ficar tudo em fila indiana, para entrar sem o problema de dar aquela funilada na hora Da largura. da largura. Eu achei interessante aqui nesse caso que você acabou de falar que tem aí 16 quilômetros até esse afunilamento, porque dá tempo de cada um achar o seu lugar, o seu espaço no pelotão. E se eu puder deixar uma mensagem para a galera aqui, é o tipo de coisa que não vale a pena disputar a posição, porque depois tem a subida. Na subida você vai achar o seu lugar depois. O problema muitas vezes é quando o cara ainda em 16 quilômetros está com muita força nas pernas e vai se enfiando ali. Na subida ele não vai fazer nada, já vai ser um problema na subida. Então, assim, se tiver um pouquinho de cautela, um pouquinho de consciência, cada um já acha o seu espaço nos pelotões ali, porque tem tempo até chegar lá, esses 16 quilômetros, e aí a hora que dá essa funilada aí, com certeza já está tudo meio em fila indiana, acaba passando até meio sem perceber. Exato. Uma questão importante que vale pontuar, Luciano, é que essa diminuição de espaço ela é gradativa. Então, a gente começa com 5 faixas na largada, mas aí quando você entra na região dos túneis, existe uma subida leve, 0,5%, 1%, mas que ali já começa a diminuir e passam a ter 3 faixas. Quando você entra e faz outra curva de 90 graus, que você entra em Copacabana, a região do Arpoador e Leblon e Ipanema, são 2 faixas.
E quando somente aí que você está lá pelo quilômetro 14 e 15, que você está na região do Jardim Botânico, que a gente chama, que é pré a plaquinha do 16, que é pré-subir já início da subida da vista chinesa, antes de entrar no parque, que você fica com uma faixa só. A gente tem uma avenida em específico, ao lado do shopping, que existem 2 bairros, um de cada lado, que a gente precisa deixar uma faixa de cada lado de escoamento. Então, assim, a gente demora quase 15 quilômetros para trazer o bloco de 5 pelotões, de 5 faixas para 3, para 2 e para 1, entendeu? Então, Então melhor ainda, não vai ter problema nenhum, tá super tranquilo. Melhor essa, ainda. essa diminuição é gradativa, mas a gente tem que Show. lembrar que num bloco com vários ciclistas de vários níveis acontece essa situação de euforia, né, de estar forte, do vácuo propiciar o atleta ir para frente, e às vezes ele chega mais largo, né, nas curvas e exige essa atenção de todo mundo. Boa. Bom, quilômetro 16 para frente, a gente já entra, podemos puxar um zoom aqui no mapa, entramos na parte de montanha. É aí que acho que a brincadeira fica um pouco mais isolada, né? Os ciclistas podem desenvolver sua performance de forma mais isolada. A subida da Vista Chinesa e da Mesa do Imperador é um clássico do Rio de Janeiro. São muitas mil e milhares de tentativas nos aplicativos aí de marcar o melhor tempo. É uma subida dentro do Parque Nacional da Tijuca. É uma floresta que foi refeita, né? Eu não sabia, estava pesquisando, e isso já foi tudo plantação de café, cara. Já foi plantação de café, uma floresta que hoje é Mata Atlântica pura e é reflorestada nas encostas aí do Rio de Janeiro, subindo para o alto da região do Alto da Boa Vista, que eles chamam a Alta Montanha Carioca, né? Isso é muito legal, porque você está dentro do Rio de Janeiro e você está no meio do gradil de um bairro extremamente populoso, você vai vivenciar isso como atleta aí. E, de repente, cara, você faz 2 curvas, você está no meio de uma floresta, 10, 12, 15% de inclinação, o som da cidade some, não tem mais barulho, e você começa uma subida que você ouve o barulho da natureza, assim, é inacreditável. Eu fui lá hoje pedalar e todos os dias acho que eu tenho oportunidade eu vou, até o evento aí é uma grande chance nossa, né, de fazer todo mundo poder pedalar no Parque Nacional da Tijuca, totalmente fechado para 2.000 bicicletas subirem. Eu acho que é uma experiência que eu gostaria de vivenciar no dia de prova. Não vou poder, mas você faz essa pela gente aí, né, Luciano? Deixa comigo, deixa. Exato. E aí a gente passa pelos 2 pontos turísticos bem famosos dessa subida dentro do parque, que é a Vista Chinesa, um monumento, e a Mesa do Imperador. É lá em cima também um ponto de hidratação. É nesse trecho de 4 quilômetros que a gente faz uma brincadeira de cronometragem específica. Então, rola um desafio do Rei e Rainha da Montanha do Letap Brasil nesse trecho da floresta. É uma subida muito legal, porque ela tem uma inclinação diferente entre começo, meio e fim. Então, ela começa com 2 inclinações fortes, depois ela dá uma aliviada até uma cachoeira, que tem uma ponte em cima da cachoeira, só que aí você consegue ir forte até a cachoeira, só que depois da cachoeira a inclinação média sobe bem, e aí você vai mais tenso, né, com essa inclinação até a curva do alívio, que eles chamam. Aí já é o final dessa subida dos 4 quilômetros. Então é uma subida para você conhecer, administrar essa relação de inclinação média entre o começo, o meio e o fim dela, até o topo, a Mesa do Imperador. Ô, Fernando, qual que é a média de pendência dessa subida? Qual que é a inclinação dela? Olha, você me pegou aqui, a inclinação média, eu preciso buscar essa informação, a gente tem no guia, eu vou passar um slide específico do Rei e Rainha do Desafio de Montanha, e se eu não me engano tem essa informação lá de cabeça, agora me fugiu o número, tá? Boa. Tá bom. Vou ficar devendo essa, Luciano, mas aí no próximo slide a gente pega, se não, depois a gente dá um jeito de comunicar isso também no guia, tá bom? Do atleta e no nosso briefing técnico. Bom, passou Mesa do Imperador, a gente anda um trecho lá em cima da montanha, então a gente vai, a partir do quilômetro 23, aí onde a bolinha vermelha está passando, a gente está indo sentido a casa do prefeito do Rio de Janeiro, é a parte de alta montanha, então vocês vão andar
numa leve descida, com alguns trechinhos de subida pouco inclinada também, mais várias curvas de 160 graus, com água passando em volta, barulho de cachoeira, é um pedal épico, assim, a sensação que você está um asfalto impecável também. A gente tem um trabalho junto com a Conlurb, para você ter noção, Luciano. No dia do evento, a Secretaria de Trânsito, Operações de Trânsito e Limpeza das Vias do Rio de Janeiro está com mais de 500 staffs na hora da prova, para que Poxa. seja impecável. Assim. Você vai ver, você vai pedalar num asfalto dentro do Parque Nacional da Tijuca, limpo. Não tem Pô, que folha no legal, chão, cara. não tem galho. A gente Poxa. conta com É muito legal, Caramba, porque cara. eles realmente passam, durante a noite, é feita uma operação de varredura e limpeza para a largada no outro dia da prova, subir a vista chinesa sem umidade no chão, sem musgo, sem folha, para que seja o mais seguro possível aí para todo mundo. E isso para mim, assim, é um verdadeiro trabalho em equipe de quase 1.000 pessoas no dia do evento, né, entre prefeitura Legal, e staffs de prova. Aí eu legal. acho Essa descida é aquela mesma famosa do Nibali nas Olimpíadas? o Nibali, ele estava descendo a vista, né, se eu não me engano, não era? Ele estava fazendo o É. inverso do que a gente está subindo, né? Ah, tá. A gente vai descer o outro lado dessa montanha, o que a gente subiu pela vista chinesa, a gente vai descer a montanha do outro lado na estrada de Canoas, né? Ah, E, legal. e E esse lance de vocês limparem tudo aí é importantíssimo, porque, poxa, a descida já é cheia de curva 90, 160 graus, que você acabou de falar. É descida de verdade. Se é uma des- tiver limpa, dá para ter um pouco mais de segurança e um pouco mais de confiança. Muito Com legal. certeza, com certeza. Essa parte do quilômetro 23 até a gente começar a fazer uma curva de 90 graus à esquerda, onde está a casa do prefeito, ainda é uma descida, mas ela é suave. Então, você tem curvas acentuadas, mas ainda é suave, você está andando na alta montanha. A partir do momento que você vira ali onde está no mapa sinalizado Estrada da Gávea Pequena, Estrada da Pedra Bonita, aí sim você está isso, bem a partir desse ponto aí onde a bolinha está sinalizando, aí sim você tem uma descida acentuada, é a estrada de Canoas, que eles chamam, né? Você está pegando uma sequência de outras estradas e que é maravilhoso. Ali você já vai ver a Pedra da Gávea à sua direita, você vai ver um visual maravilhoso, já vai abrir um sol e mar na sua frente em várias curvas, é muito legal. É uma descida que exige atenção. O asfalto aí ele já é um pouco mais irregular, tem alguns trechos, você passa por ponte, você passa por dentro de bairros e saídas de condomínio que tem alguma irregularidade. Como toda descida, né, a gente está numa bicicleta de road com um pneu fino, com uma situação que parecia três, final da descida de Canoas, e aí a gente chegou na Praia de São Conrado, que é o outro lado da montanha do Leblon ali, e é onde a gente vai sair sentido já a Barra da Tijuca. Aí eu acho que é uma das partes também muito bonitas, a gente pega um elevado na encosta do mar, do lado dessa montanha onde está escrito Joá, e a ida e a volta é o maior visual que poderíamos ter, assim, é o dia nascendo, o sol, o horário vai dar certinho para que a gente tenha um dos visuais mais bonitos, assim, é um lugar que nos dias de semana e final de semana é proibido bicicleta, né? É uma ponte alta com mais de um quilômetro e meio aí, 60 metros de altura, que não tem espaço para carro e bicicleta, então nos dias normais está fechado e aí vai estar só destinado para bikes também. Voltando ao quilômetro 41, a gente entra na praia de São Conrado, vai atravessar a praia, essa orla, é muito bonita, a gente vai dela fazer o contorno aí do morro que a gente fez pelo outro lado, subindo pela floresta, pela Avenida Niemeyer, também uma avenida mar embaixo, pedra do lado direito, a ciclovia que fica ao lado vai estar no nosso lado direito, antes do mar. Tem uma subida leve no sentido Leblon, mas bem suave, ainda está contando, acho que muito bloco, pelotão. Desceu de novo, quilômetro 46, entramos no Leblon, onde a gente passou na ida, a partir daí, de novo, orla, plano e sentido chegada, né? Vamos poder dar mais um zoom aqui na região do looping.
entrando aqui na região do looping, a gente tem as 2 voltas do aterro. Aí eu acho que são os 40 quilômetros finais, né, Luciano? Que é o pelotão, o agrupamento, né, a conversa entre todo mundo, com certeza melhora a velocidade média. Acho que tem que considerar os túneis, né? A gente tem os túneis que eu te comentei com você, o túnel Marcelo Alencar, são 60 metros cada vez que desce e sobe para baixo do nível do mar, que cada vez que você passa lá, dá uma minadinha na bateria, né? Você fala, poxa, mais 1 quilômetro de subida, mais 1 quilômetro de subida. Mas é a hora que Eu achei interessante esse circuito final aí, Fernando, porque ele predomina o plano, né, cara? Então, com certeza vai ter um trabalho muito forte de quem é escalador, dos caras que vão brigar pela subida lá atrás. E a tendência nesse final de competição, sendo plano, é das coisas se equalizarem e um pelotão de trás poder pegar aqueles que estão lá na frente. E se tem um percurso com um circuito desse final ainda, aí vira aquela caça do gato ao rato. Às vezes a gente está indo aqui, o pelotão está vindo do lado de lá e você começa a contar, nossa, tem tantos caras lá e aqui nós estamos em tantos. Então, assim, fica uma coisa legal porque dá uma briga que tem mais pontos visuais à disposição e fica uma coisa interessante para controlar melhor a competição. Se tiverem equipes trabalhando, aí fica fácil gerenciar isso também, né? Sim, é bem legal esse ponto, né, que é do ciclismo, quando você tem um circuito de vai e volta, você consegue ver o outro lado e você administra, né? Você fala, pô, então, aquele pelotão grande pega eu faço, então a turma que está aqui, que nós somos em menos, temos que fazer mais força, né? Acho que Exato. é uma situação que acontece, vai estar tudo dividido, são 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar, né? Então você sobe 10 e desce 10, depois você sobe 10, desce 10 e aí faz mais 2 para a chegada. Então são 2 voltas no looping que você tem 4 oportunidades, né, de poder ver o outro lado, quem é que está no perseguidor, no grupo perseguidor. Tá tudo dividido Ô, por... Fernando, isso para quem tá atrás é estimulante. Para quem tá na frente, cara, é fogo. Eu falo, meu, os caras estão chegando. Para quem está na frente, é o peso do líder, né? O Nossa, peso de cara. fazer o rendimento acontecer, né? Legal. Exatamente. E aí, na parte final, a gente entra aí para os 102 quilômetros, fechando o percurso longo. Esse é um percurso que aconteceu ano passado, ele tinha uma dinâmica diferente na chuva e no frio. Esse ano, eu imagino, eu tirei a previsão de tempo aí, uns 10, se eu não me engano, eu tirei de 12 minutos do tempo do ano passado, que eu imagino que seja mais rápido aí nas 2 horas e 40 de prova, que foi 2 horas e 35 de prova do ano passado. Eu imagino que o grupo, né, em razão de estar seco, de estar calor, vai se organizar melhor, vai andar mais rápido e fazer uma prova mais rápida ainda. Passando agora, vamos dar uma olhada no gráfico altimétrico. Essa é a alegria do sprintista, né, Luciano? Ninguém mais do que o Luciano para ver um mapa que deixa feliz, hein? Nossa, quando eu ia fazendo os mapinhas assim, ó, essa etapa não, essa ferrou. Quando eu via uma etapa como essa, eu falava, nossa, É, é uma etapa boa. essa é uma É etapa etapa boa. feita para o meu músculo, né? Para o meu Nossa, biotipo, cara. né? Essa etapa, Fernando, ela tem muito o perfil da Clássica de Almeria, na Espanha. Eu ganhei a Clássica de Almeria em 2004 e ela tinha 2 montanhas como essa, um pouquinho mais para o centro da etapa. Então a gente Sim. fazia um plano grande no começo, muito vento. A Almeria também é uma zona, é uma região de muito vento por conta de ser no litoral da Espanha. E aí, cara, subia 2, desce no final um planão assim de uns 40 quilômetros. Ah, Então, cara, a gente já contava, nossa, se eu ficar perto dos meus companheiros e passar a última subida no máximo ali a 1 minuto sobrado, dá eu tempo de pego buscar depois. os caras e ir para o sprint final. E assim era, cara. Todos os anos ela vem para o sprint final, pouquíssimas vezes ela chegou com caras escapados, e era muito parecido com isso aí, cara. Me dá uma alegria ver isso aí. Com cer- com certeza, eu também ficaria alegre. Como um sprinter, Porra, bicho. eu ia olhar essa etapa aí e ia falar, nossa, que delícia é essa aí. Não, e ela é uma montanha no começo de prova, né? É uma montanha mais fácil de transpor por ser no começo de prova e Com certeza. propicia mais tempo para buscar no final de prova quem, É. se tiver algum, né, espaço criado entre o bloco e alguma fuga ou algum montanhista, você tem muito mais. Não tem erro, não tem erro, cara. Isso aí, nossa.
E é uma montanha, olhando, ela na verdade são duas montanhas, elas somadas dão 6 quilômetros, né? Mas esses 4 da primeira e os 2 da segunda, no fim, eles estão distribuídos. A hora que você está quase sobrando na primeira, passou. Aí depois a outra é mais curta. Então, dá para fazer uma. Para o Passou. Aí atleta você que tem um tiver tempo para bem aí, recuperar. o velocista que tiver bem, esses caras que estão andando forte no Brasil aí, atletas de verdade hoje em dia. Eu já não me coloco no meio dessa turma aí, mas eu vejo assim que se fosse há uns 15 anos atrás, cara, que delícia. É só segurar firme ali, tentar passar o mínimo possível para trás e o final, cara. Pode Nossa ir, né? Senhora. Perseguição. Gato e rato. Mas É, é isso. Aqui a gente então tem o mapa altimétrico, a gente consegue ver a quilometragem, onde as coisas acontecem com relação à altimetria de prova, né? Então a gente vê o trecho cronometrado entre o quilômetro 19 e 23, o início da montanha. Lá em cima a gente tem a questão de ponto de hidratação, apoio mecânico, comida, a classificação da montanha, da Mesa do Imperador, que é o topo da primeira subida. Aí você vê a descida que no mapa tem essa inclinação, mas vocês vão ver, quem tiver na prova vai ver que entre a Mesa do Imperador e o início da descida de Canoas, a subidinha ali que tem antes da descida de Canoas, ele é relativamente mais plano, apesar de você estar descendo, ele não tem essa sensação, ele não é realmente essa inclinação de descida que mostra no mapa, mas é uma descida. E aí sim você mergulha para a descida de Canoas, aí, que são os 4 quilômetros do 29 ao 33. Uma descida acentuada, a partir daí entra já na onde a gente falou que são os elevados, né, que conectam São Conrado com a Barra. É uma região, acho que o visual mais bonito que poderia ter. Todos são bonitos, né, com as suas diferenças de região do Rio, mas enfim, até a Barra da Tijuca você vê que tem um sobe e desce, que é o elevado. Você sai da Praia de São Conrado, sobe o elevado, desce do outro lado, chega na Barra. Depois você sobe e desce de novo para voltar para São Conrado, a subidinha da Niemeyer e plano, 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 orlas das praias da Zona Sul. Todo mundo vai cruzar Leblon, Ipanema, a região do Arpoador, Copacabana, túnel do Rio Sul, chega no Botafogo, aterro do Flamengo e entra no túnel. Aí, você já tinha visto, Luciano, um mapa altimétrico com, em vez de ter a altimetria para cima, ter a altimetria para baixo? Ô, Fernando, no Rio eu não imaginava que eu fosse ver isso, cara. Não imaginava mesmo. Ignorância da minha parte. Uma vez a gente estava na volta do Enecotour, que é naquela região entre Holanda, Bélgica e França, e ali tem algumas partes que passam canais por cima e a estrada passa por baixo. Então a gente Sim. passava por baixo desses canais de mar assim e saía lá do outro lado. E uma coisa que eu me lembro muito é que a gente fazia alguns túneis grandes até, assim, coisas de 6, 8 quilômetros. A velocidade era gigante, porque não sei se pelo fato de ter ventiladores que fazem o ar estar passando sempre no sentido dos carros, era como se fosse sempre um Uhum. vento a favor. A gente andava Exato. 80 por hora no plano, nesses túneis assim. E a Eu- hora que saía lá nem sentia. Só que, pelo que você me falou, esse aí é diferente, né? Você sente um pouquinho a saída dele da subida ali e vai dar o que falar essa subidinha aí também, né? Esse túnel é uma alegria aqui. Aos domingos, o Rio de Janeiro tem uma APCC, chama Área de Proteção ao Ciclismo Competitivo. Então, você é aberto aos ciclistas aos domingos de madrugada, para que todo mundo possa usar, né, essa região aí para treino, e no dia da prova a gente vai passar por esse contexto aí, que é mergulhar 60 num túnel 60 metros para baixo do nível do mar, e depois tem que subir, né? Desceu 60, tem que subir 60. Então, a gente tem aí no mapa altimétrico o apontamento em qual quilometragem você vai pegar esse 1,5 km, 1,8 km, se eu não me engano, de subida, e volta a volta, né? São 4 subidas de 60 metros, mas lá no túnel ele dá uma pesada, não tem os ventiladores, não está funcionando no dia, não tem essa empurradinha extra do bem. Então ferrou, bicho. Boa. Não, mas é uma subida, pelo jeito que você falou, é Dá uma subida pesar. que ela, E dá ela uma. conta, ela conta por ser no final da prova, mas é uma subida breve, porém de potência, né? Então, assim, dá para fazer ela na potência e forte.
Com Eu vejo assim certeza. que pro final de prova, uma subidinha como essa daí, para um bom passista veloz, um cara potente ali, é um lugar de repente tentar um ataque e tentar chegar sozinho. Depois faltam quantos quilômetros, Fernando? Uns 10 até a linha de chegada? 10, Exatamente. 12? É, Exatamente. A última subida é no quilômetro 90, né? é. E aí você tem a chegada com 102, então você teria que levar mais 10, 12 quilômetros aí na sequência. É, você largar um ou dois sozinho já é uma diferença grande, né? Porque aí o pessoal ia ter que ir revezando, você tem que largar e sustentar sozinho. Qualquer um revezando ali já é uma economia boa, né? Mas sendo um final de prova, numa dessa você tá lá em 6 caras, por exemplo. Um tentou fazer alguma coisa ali e abriu 80 metros lá na frente. Os outros 5, 6 aqui, aquelas duas olhadas, quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai, quem Já abriu não lá vai pega, embora. vai embora, é É, é verdade. interessante, vai dar uma corrida interessante do começo ao fim, cara. Tem muita coisa para Exatamente. acontecer aí. Eu acho que é essa a ideia, né? A gente propiciar situações ciclísticas com segurança dentro do que a gente tem de Muito legal. ferramenta. E aqui também, né, Luciano, é o que a gente fala. O mapa altimétrico é aquela representação gráfica do tamanho do problema da etapa, né? E é com isso, com o mapa de rota, é com o timetable, com as informações que vai se construindo a base de dados para o atleta fazer uma boa prova, né? Isso aí faz toda a diferença. O cara que consegue olhar para isso aqui e se programar na cabeça, programar a hora de comer, a hora de ficar esperto, aonde ele tem que ficar um pouquinho mais atento, tá tudo aí, ó. É só Vai fa- interpretar e fazer da melhor forma possível, sabendo da sua característica. Muito Exato, legal. exato, vai fazer uma boa prova. Agora, na sequência, a gente vai para o timetable. A gente acabou de ver o mapa altimétrico, né? Vamos ver o mapa. Não é nem um mapa, né? Na verdade, é um quadro com todas as informações que também, né, tem no timetable algumas delas. Então, você tem quantos quilômetros você já percorreu, quanto falta percorrer, que região você está da cidade, ou ponto específico de corte, ou um ponto turístico, mas que você possa saber por onde você está dentro da prova e as características, se ele está com um ponto de apoio mecânico, se você abre um trecho cronometrado de montanha, se você está na região, né, que vai ser onde você vai parar para comer, beber, e os horários previstos para o primeiro e para o último atleta. Eu imagino que para o atleta esse seja, né, a receita do bolo, né? Ele sabe o ritmo do primeiro e do último, ele sabe quantos quilômetros ele percorreu, se ele estava na subida ou não, qual é aquela região. Quando ele coloca esse mapa, o mapa altimétrico, o mapa de percurso, a pessoa mesmo sem estar naquela prova, ele consegue imaginar o que será aquela prova, né? Acho que é por aí que a gente constrói as informações que vão compor, né, a base técnica, a base de conhecimento daquele percurso antes do atleta fazer a prova, né? São elementos que a gente trouxe, né, Luciano, do L'Etape da França e do Tour de France, que são usados para os atletas profissionais, para o atleta amador, para ele ter a oportunidade de vivenciar um ciclismo além do pedalar, né? Não é só montar na bicicleta e pedalar, né? Não é. Vamos estudar um percurso e entender tudo que aquilo tem e vai exigir dele para que ele faça uma boa prova, né? Eu acho que isso É muito acontecia. importante. Às vezes vocês, ali, às vezes não, vocês colocaram coisas aqui que às vezes o cara não está nem esperando. Mas o fato dele olhar, ele consegue entender melhor aquilo que ele está imaginando também e se preparar para isso. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é legal cada um ter o seu assim na memória, estudar bem antes, olhar exatamente tudo que tem escrito aqui, porque com certeza na hora do perrengue lá vai ajudar. Com certeza. Luciana, a gente faz um adesivo, você já viu, né? É um adesivo com um resumo desse timetable. Então, o atleta pode, olhando o timetable, estudando e pegando o adesivo, entendendo o que a gente colocou lá no adesivo, você põe o adesivo no quadro, você vai saber e vai ter métrica, né? Você vai ter informação sobre o percurso o tempo todo, onde você está, e vivenciar a prática do ciclismo de uma outra maneira. Ô, Acho Fernando, importante. Oi, lá pode na falar. minha época, lá atrás, não faz tanto tempo assim, mas faz um pouquinho, a gente A época tinha de Pro Tour. é, Só isso. 2007, 2008, 2005, os anos ali até 2010, a gente tinha as informações do mapa altimétrico numas cartas que vinham para a gente em cadernos, cada atleta tinha o seu,
E aí a gente tinha o cuidado de pegar e fazer isso que vocês fazem hoje com tanto carinho. Aí a gente pegava uma fita daquelas de esparadrapo branca. Eu me lembro muitas vezes, eu colava na cômoda, assim, do lado da minha cama, e eu ia com esse caderno na mão, olhando exatamente isso que vocês já colocam ali agora. Ah, no quilômetro tal tem o sprint, no quilômetro tal vai ser a parte do abastecimento. Aí eu desenhava uma montanha assim e já colocava de 29 a 35. Então quer dizer que tinham 6 quilômetros de montanha. Depois o outro. Então a gente fazia isso. E eu costumava colar na mesa da bicicleta ou exatamente na parte superior do quadro. Que é exatamente isso que vocês fazem hoje, tudo bonitinho, com gráfico, os detalhezinhos. Cara, show, muito bom. Isso aí é essencial, é muito legal você poder estar na prova, olhar lá o seu ciclo computador, ver qual a quilometragem que você está, olhar e saber o que você já passou e o que vem pela frente. Essencial, muito legal. Luciano, você sabe que a história do nosso adesivo de quadro, oriundo do timetable e do gráfico de prova, para o ciclismo, para o L'Etape da França, né? A gente aprendeu a fazer isso do L'Etape Brasil com o L'Etape da França, vem da experiência do Pro Tour, né? Vem do Tour de France. O pessoal que criou o L'Etape via isso nas bicicletas dos atletas profissionais e falava, vamos colocar, vamos, só que em vez do atleta profissional, nem todo mundo sabe ler o mapa e fazer um adesivo e colar um esparadrapo para uma necessidade profissional. E isso passou a ser regra, né? Que legal, cara. O L'Etape da França entrega o adesivo, a gente entrega o adesivo, você vai se receber aqui, e a Que gente legal. coloca isso como a experiência do profissional passada para o ciclista que está vivenciando uma prova do L'Etape, né? Nota 10, cara. Show. Isso aí é muito legal. Você poder estar na prova e entender o que tem pela frente e, não me lembro. Olhou ali, você já vai saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu falo para muita gente, estudar tranquilo, com oxigênio no cérebro é uma coisa, lembrar lá na hora da prova, quando você está desidratado, sem comida, lembrar quantos quilômetros falta, o quanto foi, e qual é o sprint, onde que é a hidratação, é diferente, a memória não funciona igual, a velocidade de raciocínio não funciona igual, né? Com certeza, cara. Vambora, Muito vambora legal. aqui. Parabéns. Que isso, eu que agradeço aí. Se não fossem vocês lá atrás colocar no esparadrapo, hoje não teria o adesivo, cara. É, E aqui, acho que um ponto importante, a gente tem dentro do Rio de Janeiro uma responsabilidade muito grande, a gente sempre pontua, o timetable ele sinaliza onde você tem que estar, qual quilometragem você tem que estar, para não ser desclassificado da prova em razão da gente ter que devolver as vias como combinado com a prefeitura, né? Então aí a gente falou do quilômetro 16, no quilômetro 19 é o pé a entrada do Parque Nacional da Tijuca. A gente tem um ponto de corte aí a 7h15, então o último atleta que largou ali 6h18 tem 1 hora para chegar até 7h15, ou quase 1 hora para chegar a 7h15 nos primeiros quilômetros, no quilômetro 19. Então, nos primeiros 19, a maioria dos atletas aí facilmente cumpre uma média de 19 km por hora, mas é um ponto de corte para atenção, porque aí o atleta já nem pode subir a montanha, né? Se você não chegar lá até 7h15. Quase nunca é cortado, a não ser quem tenha problemas mecânicos. É bem tranquilo essa média de velocidade, mas é um ponto de atenção, tá no adesivo para colocar na bike. A gente tem um segundo ponto de corte no final da descida de Canoas, que é depois da montanha, então é um ponto de corte pré-montanha no quilômetro 19 ou no 33, onde a gente está aí, 8h30 da manhã. Quem é cortado nesse ponto já não precisa ficar esperando o ônibus que vai ajudar a recolher os atletas e levar para a largada, porque existe uma passarela. A gente tem os staffs orientadores lá, quem é cortado cruza a passarela, pula um pedaço da prova e já volta pedalando de São Conrado, sentido Niemeyer, Leblon, volta tudo pedalando, ele só não vai fazer os 10 quilômetros que tem ali na região do elevado sentido Barra. Justamente porque a gente, logo após as 8h30, já começa a liberação do elevado, que é uma ligação muito forte do trânsito entre a região da Barra da Tijuca e o centro e Lagoa do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa realmente que todos os atletas passem ali até 8h30, é um ponto de corte 8h30,
Estaremos lá com os nossos staffs, eu peço muito respeito, sempre é uma turma que virou à noite, está trabalhando para que a gente mantenha uma organização e respeito entre os ciclistas usando a cidade, a prova, a via, e os munícipes, claro, que nos recebem para um evento como esse. Continuação aqui, a gente vai passar para a próxima tela, a continuação do ponto do timetable. A gente tem mais um ponto de corte, também sinalizado aqui, aproveitando o assunto, que é lá na região da largada. Quando a gente passa pelo looping na primeira volta, a gente tem que passar para iniciar a segunda volta até 10h30, justamente porque todo mundo que passar por aí antes das 10h30 vai conseguir ir lá na região do Porto e voltar para completar a segunda volta antes da gente reabrir. 10h30, a partir das 10h30, quem está passando ali sentido a região do Porto ainda, sentido o túnel, já vai ser direcionado diretamente ali para a área de escape pós a largada, pós a chegada, né? No caso vai ser o pórtico de chegada já é direcionado para fora e aí pode ir para o ponto de hidratação, descansar, que a gente está encerrando a prova às 11h15. Aí também está a quilometragem, também estão os pontos de retorno da volta 1, volta 2. Esse é outro ponto de atenção no Rio de Janeiro. Muita gente cruza, faz a volta 1 e quando está passando no pórtico para iniciar a volta 2, começa a perguntar para os staffs, pô, eu já dei uma volta, eu tenho que sair, eu vou seguir. Então, assim, é muito importante as pessoas saberem que quilômetro está, se já fez o retorno do Porto e do Botafogo uma vez ou duas vezes, porque, né, você faz o retorno do Porto uma vez e volta para o Botafogo uma vez. O Porto é muito nítido, você está ao lado da região portuária, você está vendo navios, você está vendo montanhas de minério de ferro que a gente exporta, está vendo roda gigante, e que é o ponto turístico ali da região portuária, está vendo grandes guindastes. E o Botafogo, a enseada do Botafogo, são muitos mil barquinhos e a Pedra do Pão de Açúcar ao fundo. Então, é importante todo mundo saber onde está no circuito, né? Seja pela quilometragem, seja pelo visual da referência. Estou fazendo o retorno 1, estou fazendo o retorno 1 lá da outra ponta, agora eu vou iniciar a volta 2, vou fazer o retorno 2, a volta 2, para depois ir para a chegada. É uma equalização. Lógico, não é fácil pensar tudo isso com 100 km, é justamente por isso que a gente põe essas informações no adesivo, para que vocês olhem a quilometragem, entendam o que vocês estão fazendo como atletas e, a partir de todas essas informações, tomem as decisões corretas, né? Estou iniciando a volta, vou passar uma vez debaixo do pórtico, vou passar duas vezes debaixo do pórtico, estou na volta 1 ou 2, e assim finalizar sua prova com tudo como programado anteriormente. Podemos seguir aqui, a gente vai passar por um quadro representativo dos pontos de corte dentro do mapa, né? A gente falou especificamente do dado técnico, né, que é a quilometragem e o horário, e isso é dentro do mapa. Então, a gente tem aí, a partir da largada, o ponto de corte 1, 7h15, no pé da montanha, quilômetro 19, exatamente onde a gente está sinalizando aí. Às 8h15 não é um ponto de corte, mas é uma referência para todo mundo saber se está um pouco para frente, um pouco para trás, já do ponto corte 2, que é lá embaixo. Então, às 8h15, todo mundo tem que estar passando pela casa do prefeito para poder estar no ponto de corte 2, que é lá embaixo, às 8h30, que são 15 minutos de descida aí, para quem descer bem tranquilo. São 4 km de descida para 15 minutos, assim, dá para descer em total segurança e passar o ponto de corte 2, que é o do pontilhão da passarela, que a gente comentou anteriormente. Aí, às 8h45, a mesma coisa, não é um ponto de corte, mas é uma referência, todo mundo tem que estar lá mais ou menos nesse horário. Passou um pouquinho para trás, de 8h45, a gente já vai estar monitorando para que não tenha nenhum problema na desmontagem e, a partir daí, é só voltar sentido chegada. Tá? Esqueci aqui, ponto de corte 3, às 10h30, lá debaixo do pórtico da chegada, para quem ainda não abriu, não passou debaixo do pórtico de chegada, iniciando a segunda volta do looping aí do aterro. Tá? Podemos seguir aqui, entrando aqui no percurso curto. É o que eu falei, né, Luciano? O percurso curto está dentro do longo. Então, assim, tudo o que a gente falou, né, de cada parte do percurso curto que está aqui
Dentro do longo são as mesmas regiões, são as mesmas sinalizações, as mesmas quilometragens, todo mundo vai estar pedalando junto e essa diferença de ritmo faz diferença, né? São 60 quilômetros, 720 metros de altimetria acumulada, que praticamente são as subidas da Vista Chinesa e da Mesa do Imperador, mais a subida da Casa do Prefeito. Fernando, só uma dúvida. Claro. O pelotão larga junto? São feitas as ondas de largada do longo e depois as ondas de largada do curto, tá? Então tá separado na largada. São 7 blocos de 250, 300 atletas cada um, e um intervalo de 3 minutos entre cada bloco. Isso deixa os pelotões mais isolados, né, para que a gente mantenha a segurança aí do grupo, né, evite acidentes muito massivos ou tenha grandes problemas com o volume de pessoas, do tamanho dos blocos, né? Preparamos também um vídeo que vocês vão poder ver a dinâmica de prova, né, como os atletas passam por todo o Rio de Janeiro, e aí sim é uma visão de satélite. A gente tem aí a largada na Marina da Glória, contornando toda a região do Botafogo, passamos no túnel, entramos em Copacabana, estamos passando a região do Arpoador nesse momento aí Leblon, Ipanema. Agora a gente vai entrar dentro da montanha, estamos contornando a cidade e fazendo o pé da montanha para começar a subir o Parque Nacional da Tijuca aí, né? Então saímos da cidade, entramos na floresta, estamos subindo o Parque Nacional da Tijuca nesse momento, Vista Chinesa, Mesa do Imperador, andando pela região do Alto, que eles chamam, e aí descendo Canoas, que é a estrada no meio da floresta, até chegar na Praia de São Conrado. Pegamos o elevado, visual mais bonito que tem, chega na Barra, o mar está do lado, vocês vão ter um visual incrível aí, até chegar em São Conrado de novo. Cruzamos a orla de São Conrado, toda Niemeyer, dando a volta no morro, entramos no Leblon de novo, Ipanema, região do Arpoador, toda a parte plana, trecho final de prova, saindo de Copacabana, entramos, passamos o túnel, contornamos Botafogo e fazemos a chegada do percurso curto aí. Aí a gente tem essa visão linda, maravilhosa do quanto um percurso dentro da cidade do Rio de Janeiro, com 60 quilômetros, montanha, trecho plano, prova, muita gente, né, Luciano? Vai ser um provão aí para todo mundo poder Vai ser vivenciar muito o Rio de legal, Janeiro. cara. Baita percurso, maravilhoso, lindo, com certeza o melhor percurso do Tour de France, cara. Imagina se o Tour de France fosse aqui. Teremos o francês do Tour esse ano aqui com a gente na equipe técnica vendo. Vai ficar apaixonado, cara. Vai querer trazer uma etapa de verdade para cá depois, bicho. Os profissionais competirem aqui, ó. E já teve, né? Na Olimpíada estava todo mundo aqui, foi só elogio, né, Luciano? Pois é, cara. Foi demais. Então, vamos entrar aqui e falar um pouquinho rapidamente, especificamente de cada trecho, mas quem quiser mais informações, quem quiser mais detalhes, coisas que eu não posso falar aqui, ou o Luciano comente aqui, que a gente não falou anteriormente, ou que a gente deixou de falar aqui, vai estar lá no percurso longo, porque todo o percurso curto vai fazer o mesmo trajeto do longo até o quilômetro 59, né? Então a gente tem a região de largada novamente aqui, vamos dar um zoom aqui para que a gente possa ver com mais detalhes. A região de largada, ela passa por toda a parte plana, a largada é muito larga, são 5 faixas. Hoje a gente está com por volta de 900 atletas no percurso curto, e até o quilômetro 16, aí a gente vai andar no plano, naquele processo que a gente falou de muita atenção, é o início da prova, a gente vai com muita gente por um espação, né? Toda a orla da Zona Sul, Copacabana, Leblon, Ipanema, tudo está preparado para receber os atletas, mas vai diminuindo o espaço, né? Ao final do Leblon, antes do quilômetro 16 daí, a gente tem a região já dentro da cidade que desde a largada até o quilômetro 16 ela vem diminuindo espaço, justamente porque a gente tem muito espaço na largada, mas não tem muito espaço para cruzar a região do região do Baixo Gávea, que a gente chama, né? O final do Leblon e Baixo Gávea, antes de iniciar a subida da montanha no quilômetro 16. Essa região aí a gente chega a ficar com uma faixa só, né? Então, praia após praia, conforme os quilômetros vão passando, o espaço vai diminuindo para que
pelotão vai se readequando a esse novo espaço. Exige mais atenção, começo de prova sempre tem mais energias, mais adrenalina, todo mundo quer andar no bloco ali, mas fiquem tranquilos, vocês vão, né, o Luciano falou nos comentários do percurso longo, nesse trecho aqui, tem uma adaptação normal e vai entrar na subida e aí o ritmo é de cada um, né? Eu acho que é muito importante todo mundo ficar atento às sinalizações de prova, as placas, os apitos dos nossos staffs, a sinalização de bandeiramento, nas curvas e nos estreitamentos. É uma região que a gente está saindo da orla, onde a gente tem muito espaço, e adentrando já dentro do centro, dentro da cidade, então isso vai diminuir o espaço para todo mundo antes de entrar na montanha. Entrou na montanha, aí a pista é toda nossa, a gente vai subir do quilômetro 19 ao 23, nesse trecho de subida praticamente intensa, aí, que é o desafio Rei e Rainha da Montanha. Só é válido para o percurso longo o desafio, porém a cronometragem é para todo, vai pegar o tempo de todo mundo. Cruzando assim, né, o quilômetro 23, onde a gente tem um ponto de hidratação na Mesa do Imperador, é o ponto turístico da cidade, junto com a vista chinesa, um pouquinho antes, topo da montanha, que a gente vai cruzar a montanha para o outro lado e iniciar a descida, sentindo Casa do Prefeito e Estrada de Canoas. Quilômetro 33, 37, 41, estamos na região oeste já estamos na região da Praia de São Conrado, retorno na Barra e volto para o quilômetro 41. Elevado, 2 pistas para a gente, um visual incrível, um falso plano subindo, falso plano descendo, tem que ter uma atenção principalmente no retorno do quilômetro 37, porque a gente vai mergulhar, né, após o elevado, ali provavelmente o pelotão vai estar a mais de 50, 60 km por hora, e a gente vai ter uma curva de 180 graus numa alça de acesso do trânsito. Tem apito, tem sinalizador, tem bandeira, mas ninguém pode manter mais a segurança do que o próprio ciclista, né? Atento aos sinais que a gente está lá preparando para a segurança de todo mundo. Fiquem atentos, alertas, pilotem, né, com os recursos que a gente oferta mesmo, que isso é exigido ali durante a prova. Bom, iniciando o retorno aqui, a gente já tem visão do percurso todo de novo. A partir do quilômetro 41 ao 46, a gente está andando na encosta da Avenida Niemeyer, montanha do lado esquerdo, visual, e praia para o lado direito, mar. Estamos chegando no Leblon, um falso plano descida para chegar no Leblon, e aí a gente entra no percurso de prova, onde estamos sinalizando aí, Arpoador, Copacabana, os túneis e chegada novamente. Aí é full gás, né, Luciano? Imagina, uma prova de 60 quilômetros, uma subida, e a prova, e falta 10 para acabar, eu imagino como a turma vem aí embalada para a chegada, né? Ô, Fernando, no profissional, uma prova dessa aí ia dar 48 de média, cara, 49. O profissional chega a ter provas de baixa quilometragem, assim, por volta Não. de 60, 70, não, né? Sempre A não ser quando acontece algum acidente, por exemplo, tiveram situações, a gente está na véspera da prova e ter um deslizamento de uma montanha lá e cobrir uma estrada. Aí, então, eles cancelaram os últimos 30 quilômetros e a etapa chegou antes. Entendi. Coisas assim. Agora, etapas de 60 quilômetros, não. É cronômetro. Quando vai ter 60, vai ser uma prova de cronômetro. Exato, é um contrarrelógio, né? Individual por equipe. Contra-relógio. Exatamente. O Letap tem, né, a prova de a prova dessa quilometragem, justamente porque muita gente não tem bagagem, não tem anos suficientes para fazer uma prova. Claro, é uma prova que não é dedicada para os atletas profissionais somente, porque sim, é uma prova muito adequada para o profissional, mas é uma prova que agrega todo mundo que é apaixonado pela bicicleta. Você pode pegar uma pessoa que acabou de começar no pedal road e participar de um letap de 60 quilômetros muito facilmente. Isso aí tá super legal. A gente acabou de passar pelo mapa de percurso curto, né? Vamos dar uma olhada agora no mapa altimétrico do percurso curto. Mais legal ainda, né, Luciano? Para um bom sprintista, isso aí é só alegria, né? Esse daí ainda mais, né, Fernando? Isso aí numa prova profissional, com certeza ia ser um percurso com quase 50 por hora de média. Ia dar isso aos 48, 49 fácil.
Com certeza, com certeza. Mas é isso. Aí a gente tem todos os dados técnicos do 19 ao 23, a montanha, a descida de Canoas, o elevado já sentido é, a Barra e a volta, o mesmo elevado sentido São Conrado, depois a Avenida Niemeyer, que tem uma subidinha ali. Então você consegue ver as pequenas subidas mais suaves que temos na região da encosta ali, né, na região de bordo da montanha com o mar, até entrar no plano final aí do 45. Entrou no Leblon até o 59, são 14 quilômetros de cabo enrolado, full gas aí para fazer a chegada do quilômetro 59 de prova do curto, né? É uma prova explosiva, né, Luciana? Acho que imagino que com certeza o pessoal que vem para uma prova dessa vai curtir, quem vem para curtir vai ver o visual, vai fazer a parte muito bonita do Rio, mas quem vem para acelerar também é coração na boca o tempo todo, né? Eu acho que esse percurso ele vai se caracterizar por ter gente que vai fazer muito rápido, mas vai também ter aquele pessoal que está indo pela primeira vez, vai tentar fazer uma prova com um nome desse, com um padrão desse, e vai ter aquela galera que está de primeira viagem total e vai conseguir se divertir com certeza também, que o percurso está maravilhoso até para quem está começando. Com certeza, é nossa intenção, né? Poder propiciar um pedal assim, com muito recurso, muita segurança. Quem quer acelerar vai ter o seu lugar, o seu caminho. Quem quer curtir, está tudo montado para fazer aí dentro do timetable uma prova bem tranquila. Aproveitando, a gente está aqui com o timetable do quilômetro curto, é por aí que a gente coloca todas as informações para os atletas na questão de quantos quilômetros falta percorrer, quantos já foram percorridos, que ponto está do circuito, o que ali tem, se é a largada, se é o início da cronometragem, se é o ponto de corte, se é um retorno, e que hora o primeiro e o último atleta está previsto passar ali naquele trecho. Por aí a gente consegue ter dados para criar uma estratégia de prova, pensar onde você, como ciclista, vai estar, se é na subida, se é na descida, se é naquele retorno. São esses dados técnicos de timetable, de mapa altimétrico, de mapa de percurso, que formam, né, dão conhecimento para vocês, atletas, buscarem a estratégia para aquele objetivo de prova. Eu quero fazer uma prova tranquila, não quero ser cortado, eu vou passear, tem recurso, tem conhecimento. Eu quero fazer uma prova acelerando, quero saber que hora que eu tenho que estar juntando pessoas para fazer um revezamento, que hora que eu estou na montanha, também tem conhecimento. Eu acho que são essas coisas que a gente busca, né, Luciano? Trazer do ciclismo profissional, você usou isso, esses dados, né? Fazia do seu jeito algumas coisas, recebia dados de outro, mas é isso que a gente tenta passar, né, para o ciclista que está vindo fazer um letap, vivenciar toda essa experiência de ser extra pedal, de poder conhecer a quilometragem, o que tem de recurso antes da prova, formar uma estratégia, seja ela com qual objetivo for, e fazer uma prova com todos os recursos possíveis, né? O que eu tenho de dica para esse pessoal assim seja quem está indo por experiência pela primeira vez e pode ser um desafio muito grande, e seja para quem está indo para disputar e tentar realmente fazer um resultado. Que com certeza dedique uma meia hora do dia anterior para olhar com calma isso aqui, ler linha por linha, entender onde estão as quilometragens, quanto falta, o que, que tem de informação aqui. E no dia seguinte, a hora que você está com aquele adesivozinho na bicicleta, que é muito válido, só de bater o olho você vai lembrar. Você não precisa ficar tentando interpretar o adesivo, porque você já estudou esse percurso aqui e do que tem de informação aqui pode ajudar muito em fazer uma boa prova, com mais segurança, ter mais certeza das coisas, gastar um pouquinho mais de energia na hora certa, ter um padrão de estrutura à sua disposição, sabendo que vai estar logo ali. Então, isso aí é importante pra caramba. Não, legal demais, com certeza. Acho que é nosso objetivo, né, Luciano? Eu espero que você também curta. No fundo, você vai fazer o 59 dentro do 102, né? Então, faz parte do seu percurso aí também. Espero que você curta muito. Vamos Com seguir aqui. certeza. Aqui, Luciano, a gente tem um mapa específico, né, que fala lá da montanha. Você tinha perguntado das inclinações, né? Eu estou vendo aqui a inclinação média da vista inteira a gente não tem, mas a gente tem por segmento, tá vendo? Então ela fica entre 11% e 13% nos primeiros 2 quilômetros, aí ela dá uma aliviada do segundo para o terceiro
cerca de 6,8% de média e depois dá uma acentuadinha de novo com 8,2 de média no quilômetro 3 para o 4 aí. Legal. Ah, essa informação aí já é o necessário. Às vezes a gente fica preso em tentar entender qual que é a média, mas o mais importante, na verdade, Fernando, é isso daí, ó. É entender que o primeiro quilômetro é chato, que o segundo fica pior, que daqui a pouco dá uma melhorada e depois dá outra arrepiada no final. Pronto, tá É, explicadíssimo aí, cara. exato, é legal, né, cara? Porque quem sobe com essa informação sabe a hora que ele vai ter que fazer força, a hora que ele tem que manter a força, a hora que ele vai ter que acentuar a força, né? Exato. Porque senão você fica perdido, sempre sofrendo, falando, nossa, não melhora nunca, mas aí ele também não sabe onde ele está, ele também não sabe Show. Tá quanto ele está. explicadíssimo aí, ó. É isso aí, cara. Tá lindo. É outro gráfico que você viu bastante lá na Europa, né? Eu fazia questão de não olhar muito, assim. Eu bati o olho e falava, nossa. É. O negócio era encontrar bons companheiros de pelotão, de grupeto. Aí o De resto a gente grupeto. tirava de letra lá, porque a gente ia no mesmo ritmo. E nesse tipo de situação aqui, Fernanda, no Tour de France, a gente pegava lá 4 montanhas de 15, 16, 18 quilômetros. Aham. Sempre na primeira montanha você precisa passar, senão você fica muito tempo Muito desconectado do pelotão. Então passava ali apertado e beleza. Na segunda montanha, geralmente a gente, velocista de todas as equipes, é um padrão, cara. Todo mundo se une para falar Uhum. grupeto. Aí ficam lá os escaladores disputando a prova lá na frente e aqui atrás os velocistas a 15 Disputando minutos. para o corte. Todo mundo revezando e fazendo força inteligente para não gastar muita força também, porque se você fica sozinho, Sim, você gasta força à toa para ter claro, chegar no final dentro do tempo máximo. Então são dois entendi. tipos de prova. Claro, faz todo sentido, né? É a economia de energia dos sprintistas juntos para vencer a montanha, para não ter Exato. desclassificado da prova como um todo, né? A não ser que você esteja num dia muito ruim, que você desgarrou do pelotão e ficou sozinho, aí você tá lascado, cara. Mas Acontece. geralmente A gente vê. Acontece, a é, gente vê. geralmente tem ali 40, 50 caras que se unem e falam: legal, nós somos o grupeto de quem não vai disputar lá na frente, não precisa trabalhar para o companheiro de equipe, temos obrigação nas chegadas de sprint. Vamos Claro, todo mundo junto. Cara, é lindo de se ver. O negócio vai fluido, vai imagina. com cooperação de todo mundo. Você come, bebe, chega no final com energia. Não quer dizer que é fácil, tá? Porque o ritmo vai Eu alto sei, também. lógico. Mas é coordenado, é um pelotão organizado para aquilo. É muito É, interessante. é o que a gente fala, né? O pelotão do Tour de France que está vencendo as montanhas dos sprintistas vai melhor do que qualquer um do Letap do Tour, que são os melhores montanheiros amadores, né? Então, Não é assim, fácil. com certeza não é fácil, né? A gente imagina, o melhor montanheiro de 15 mil atletas do Letap do Tour não bate o tempo dos sprintistas do Tour de France juntos tentando vencer a montanha. Eu acho que isso Exatamente. para quem conhece um pouquinho de ciclismo, sabe o quão difícil é, né? Dentre 15 mil ciclistas, não ter um escalador magro e fino capaz de fazer um tempo melhor que vocês, sprintistas natos aí. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa montanha, espero que aconteça aqui no Brasil, todo mundo aqui se junte e passe a Montanha da Vista Chinesa, Mesa do Imperador, são só 5, 6 quilômetros ali de total de montanha, só são 4 cronometrados, mais dura a partir da guarita, da entrada do parque, para que todo mundo se divirta com a montanha aí. Eu adoro, cara, quando eu estou na montanha, eu adoro, falo, poxa, hoje a montanha é nossa, hoje a montanha é eu e ela com a bike. Aqui é uma informação que a gente traz, todo mundo vai estar no Rio de Janeiro, é uma informação que é distribuída no Rio de Janeiro para os munícipes, mas a gente também traz ao briefing técnico. Toda essa região são áreas de impacto onde a prova vai passar, é o mapa de prova, mas aqui a gente, por horário, tem onde é proibido passar carros. Então, quem tiver em algum hotel, quem tiver na beira da orla, quem tiver na região do Botafogo, sabe que se a prova passa perto de vocês no hotel, a partir desses horários que a gente sinaliza aí, já não pode passar carro. Essa é a notícia boa, justamente porque a partir do momento que a gente fecha para o carro, está tudo seguro, está tudo fechado, está tudo com segurança, está tudo colocando gradil para que os atletas possam ir para a área de largada já por um percurso de prova, isolado dos carros. Então,
A gente tem muito hotel, muita gente hospedada na região da Zona Sul, que são as praias do Leblon, Ipanema, Copacabana, Arpoador, que podem adentrar já no trecho de prova e ir pelas faixas isoladas, onde a gente vai estar finalizando a montagem das estruturas e chegar na largada já pedalando tranquilo. É um mapa aí de interdição das vias dentro da cidade do Rio de Janeiro, e aí também a gente vê a amplitude do tamanho do percurso de prova na cidade, né? Podemos passar aqui na sequência. Esse é um ponto, né, específico, que foi um dos pilares de construção do Letap no Brasil, que a gente queria fazer uma prova massiva num país onde a gente não tinha uma cultura do ciclismo, ou seja, a gente vai trazer muita gente para fazer uma prova, como deixar isso seguro. Então, sinalização sempre foi uma coisa que a gente pontuou, né, de ter sinalização nas curvas perigosas selecionadas, de ter um bandeirador, um apito para chamar a atenção do ciclista para aquela sinalização, tem provas que a gente tem feno no meio das pistas para impedir que um atleta possa invadir a faixa do outro lado e atingir o outro ciclista. Então, prestem atenção à sinalização. Aqui são alguns exemplos das placas que a gente tem no percurso, de mão dupla, de curva fechada à direita, de descida perigosa, de lombada. A gente tem bastante lombada, a gente está no meio da cidade, tem bastante lombada. Sejam atentos com isso, né? Prestem atenção na sinalização presa né, nos gradis ou nas curvas, avisem os outros ciclistas, está todo mundo no mesmo grupo aí, tentando finalizar a prova com muita sabedoria. A gente tem 2 pontos de atenção que a gente gosta de sinalizar, que toda a orla da praia são trechos onde a velocidade média é alta e a gente tem bastante curva. Tudo isso é desenhado no gradil, tem gradil dos 2 lados para que os atletas trafeguem em segurança. Estejam sempre alertas com a sinalização, presta atenção na sinalização, porque o trecho de orla é de alta velocidade e a gente tem várias curvas circulando ali entre Copacabana, saindo de uma avenida, entrando numa praia, entrando de uma praia, vai voltar a passar dentro da cidade para sair dentro de outra praia, né? A gente faz um S de sequência de 4 curvas de esquina para sair de Copacabana e chegar no Ipanema. E quando a gente volta de Ipanema, mais 4 curvas. Então você faz esquerda, direita, esquerda. São 3 curvas, perdão, já tinha errado. Presta atenção, vai ter o bandeirador, vai ter o apito, vai ter a placa avisando 50, 100 metros antes as curvas, mas estejam alertas. E o trecho de montanha, claro, é uma montanha, né? Na subida é você com a sua fisiologia, mas a descida é você com a sua técnica, né? Esteja alerta, esteja ciente da sua técnica, não se exponha ao risco, não exponha os outros ao risco, né? São poucos segundos se você tiver um pouco mais rápido, mas a partir do momento que você abre a margem para um acidente, você não sabe quanto tempo você vai perder, você não sabe o que vai acontecer no acidente. Se você não conhece essa montanha, seja prudente com ela, né? São várias curvas, a gente está dentro de uma montanha, dentro de um Parque Nacional da Tijuca, as acelerações são muito rápidas, você soltou o freio, você está 40, 50, 60 km por hora, e as frenagens não são fáceis, porque você tem curvas muito fechadas, né? Você não consegue frear forte quando a curva é muito fechada. Fiquem atentos com esses 2 pontos e considerem isso na prova, na estratégia de prova para fazer em segurança, né? Lucianão, eu acho que a gente passou por vários pontos aqui. Eu estou ansioso por você conhecer esse percurso, vivenciar aqui uma experiência do Letap e do Tour de France em terras brasileiras e nada mais do que dentro da cidade do Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem. Fernandão, é o seguinte, cara, eu já estava contente antes, na verdade, né? Porque quando você me convidou, quando vocês apresentaram o percurso, eu já fiquei, nossa, maravilhada. Agora, tendo participado junto com você dessa parte técnica toda, entender a grandeza desse evento, a importância desse trabalho que vocês fazem aí, com certeza, meses e meses e meses para realizar num dia só um evento desse tamanho, dessa magnitude, lidando com tanta gente, com tanta variável, tanta coisa pode acontecer. Cara, eu não vejo a hora de estar aí também. Com certeza vai ser maravilhoso. Tô super empolgado e te prometo que vou dar o melhor de mim, cara. Com certeza vai ser muito legal, cara. Com certeza. Eu queria ter a sorte de estar pedalando aqui com todo mundo no Rio, com essa estrutura montada, de estar com você no pelotão. Eu só agradeço a honra de ter você aí, um ciclista
poxa, que representou o Brasil, construiu o ciclismo nacional, podendo participar, eu fico muito honrado a querer agradecer. A gente passou aqui por todos os pontos, esperamos. Você quer falar mais alguma coisa, Luciano? Não, cara, eu só quero agradecer e dizer que eu tô feliz demais, que vai ser super legal. E dar os parabéns a vocês, cara, porque, é, sim, eu tenho um pouco de noção o quanto é complicado realizar um evento e realizar um mega, um hiper evento como esse daí, cara, só gente de altíssima capacidade que pode se meter a fazer isso daí e realizar, então é uma coisa para poucos. Parabéns, cara, demais. Fechado. Eu agradeço em nome da equipe do Letap. Esperamos você aqui no Rio já semana que vem, estamos aí pedalando e espero que todos os atletas façam uma boa prova, curtam essa experiência, curtam o Rio de Janeiro, curtam a estrutura. A gente faz com muito carinho para que o ciclismo possa propagar, né? Possa aumentar a quantidade de pessoas que, né, pedalam e vivenciam, sabe o quanto isso faz bem para a saúde física e mental. É por isso que a gente continua. Obrigado, a gente se vê aí nos próximos. Obrigado, Cheles. Obrigado, Luciano. Muito bom ter a companhia de vocês. Eu tenho certeza que você que acompanhou agora vai fazer um pedal maravilhoso com essas dicas valiosas. Porém, tem mais informações importantes. Vamos lá. Equipamentos obrigatórios e quais são proibidos. O que é obrigatório? O capacete. Bom, acho e espero que ninguém ia aparecer na nossa prova sem capacete, mas por favor, é obrigatório e utilize um capacete de qualidade. A gente sempre sugere também que você utilize luvas e óculos, e lembramos que não serão permitidas bicicletas com guidão clipe, que é aquela extensão do guidão para bikes de triatlon. Importante também a gente destacar a estrutura do nosso percurso da prova, que está aí à sua disposição. Nos nossos pontos de hidratação, tem a nossa equipe de staff para você poder encher ali a sua caramanhola. Pare, aproveite também, tem banheiro para você e tem, além da hidratação com água, a nossa estrutura. Ó, a gente tem 15 mil garrafas de água mineral fresca, 3 mil litros de isotônico líquids, 5 mil sachês de gel probiótica, 1.000 bananinhas tachão de Batuba, 1.000 litros de refrigerante, 5 mil frutas, além de pães e mini salgados. Por isso, invista um tempinho para você se alimentar, para você repor as suas energias durante a prova, aproveitando os nossos pontos de hidratação e alimentação. Faça isso. Depois da prova, é lógico que vai ter a sua chegada especial, você vai completar o nosso desafio, vai colocar no peito a sua medalha de finisher. Nós temos a nossa Recovery Zone para recuperar a sua musculatura, temos todo o atendimento médico, caso seja necessário, e aí depois da sua chegada você vai se encaminhar lá para o nosso Village para ter acesso ao nosso Summer Party e também ponto de hidratação. Como a gente já falou lá anteriormente, ó, das 9 da manhã até 1 da tarde o nosso Summer Party e, claro, ponto de hidratação para você. Para você, depois da chegada, ir para o nosso village é muito simples, só você chegar, vai em frente, faz ali a curvinha do nosso mapa até você chegar lá na Marina da Glória, não tem erro, vai estar sinalizado, vão ter mais ciclistas, é só para você já se ambientar que a gente coloca essa imagem aqui. No final das contas, é só você acompanhar o fluxo, seguir aí os demais ciclistas, nesse momento você já vai estar trocando aquela ideia, já vai estar conversando com seu amigo, com a sua amiga, contando como é que foi a prova e, claro, celebrando a sua conquista. Vamos falar agora um pouquinho de premiação. A gente tem aí um horário marcado para iniciar a premiação, que é 1 da tarde. Esse horário pode sofrer ajuste? Pode. Se isso acontecer, vai ser divulgado pelo sistema de som. Mas já anote aí, ó, previsão de início da premiação, 1 da tarde. Onde? Lá no nosso palco, no Village. Importante também lembrar que, pelo menos meia hora antes, a gente vai divulgar os resultados para possíveis aí questionamentos, protestos, e tem todo esse processo que é feito antes do início da premiação, por isso sempre atenção no sistema de som. E olha, a gente tem lá também o espaço de atendimento ao ciclista, o nosso saque, qualquer dúvida é só você perguntar para a nossa equipe. Quem que vai subir no nosso palco e no nosso pódio para voltar para casa com troféus? Os 3 primeiros colocados, masculino e feminino, dos percursos de 102 km e também 59 km. Rei e rainha da montanha. E a nossa já tradicional premiação por categoria, por faixa etária, por idade, tanto feminino quanto masculino dos nossos 2 percursos. A nossa premiação por faixa etária para os 3 primeiros colocados de cada faixa etária. Vou ficar aqui na torcida para você voltar para casa com a sua medalha e também o seu troféu.
Segurança no percurso, galera. Segurança é sempre muito importante, por isso atenção redobrada nas ultrapassagens, sinalize sempre, pedale com muito cuidado por você e pelos demais que estão na prova. É aquilo, às vezes investir alguns segundos na sua segurança não vai impactar no seu tempo final e isso vai fazer com que todos cheguem com saúde ao final. E isso é fundamental para nós, e participa, e você faz parte disso. A sua colaboração ela é fundamental. Lembrando que a nossa via vai estar completamente fechada, nós temos aí milhares de grades pelo percurso, os cruzamentos e junções são sempre monitorados pela polícia, e a gente vai ter as motos no percurso, que são aí os nossos olhos na prova, além da nossa equipe de staffs. A gente tem um centro de operações que está de olho em tudo, e tem também, claro, estrutura médica na prova, tem as motolances por ali, tudo certinho para que você aproveite da melhor forma possível. Algumas orientações finais sobre segurança: seja prudente, respeite aí os seus limites, respeite as regras, respeite os demais ciclistas, pedale sempre pelo lado direito da via, ultrapasse somente pelo lado esquerdo e sinalize sempre quando for ultrapassar. Respeite as placas de sinalização. Tá pedalando? Viu a placa? Viu o bandeirador? Ouviu o apito? Opa! Atenção, alerta, identifica qual é aquele trecho da prova. Tenha cuidado, especialmente nos trechos de descida, nas curvas mais fechadas, nos pontos cegos. Temos alguns cotovelos na prova, por isso é muito importante. Todos esses trechos que necessitam uma maior atenção vão estar sinalizados. Em caso de acidente, procure ficar calmo, nossa equipe vai estar ali prontinha para poder te atender, você vai ser direcionado para o atendimento e a sua bicicleta vai ser levada lá para o vilarejo e depois você vai poder retirar, claro, a sua bike. Lembrando também que nós temos os nossos pontos de corte aí no percurso, tenha atenção, o Cheles e o Luciano já falaram para vocês esse detalhe. Se você passar acima desse tempo, infelizmente você vai ter que seguir com a gente no nosso ônibus, que vem trazendo os nossos ciclistas que são cortados da prova. Isso é pela sua segurança, isso é também, claro, porque a gente tem os horários de liberação das vias. E, logicamente, a nossa chegada também está com estrutura médica para você. Temos aí esse telefone de emergência, que é o DDD 21 do Rio, 999992444. Esse número vai estar ativo somente no dia da prova e é o número de contato direto com o nosso centro de operações. Importante que você deixe ele salvo aí com você. Inclusive você também que vai acompanhar a nossa prova, se envolveu, presenciou um acidente, precisa de ajuda, entre em contato com esse número. Lembrando que é somente para apoio médico. Qualquer situação mecânica ou outra demanda, por favor, não entre em contato. Prioridade desse número, ele é exclusivo para emergências médicas. Combinadíssimo? Esse é o nosso, então, Letap Rio de Janeiro 2025, apresentado por Nubank. Muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o nosso site para você, letapbrasil.com.br, e também as nossas redes Letap Brasil, para você acompanhar as nossas novidades e ficar por dentro de tudo. Reveja esse nosso briefing, tire as suas dúvidas e faça um grande pedal no domingão na cidade maravilhosa. Eu e todo o time Letap Brasil estamos esperando por vocês, de braços abertos, para mais uma grande experiência de ciclismo. Bora lá, ciclistas! Tamo junto! Pronto. Passagens e hotéis confirmados. Tem certeza? Uma viagem tão longa como essa não vai te atrapalhar? Vai dar certo, pai. A vida, as contas, investimentos, tudo a gente resolve aqui, inclusive a viagem. Com o Nubank Ultravioleta, tudo flui como deveria. Surfar a Pororoca é uma conexão única. A gente sente a união com a floresta, a natureza, o planeta.
das fazendas lendárias do cinema, nasce uma nova lenda. All New Triton, a Agromonstra.